A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Maravilha. Estamos em mais uma sexta-feira que o Senhor nos dá. Nós estamos felizes. Amém. Como é bom meditarmos na palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia em Salmos, número 115. Salmos de número 115. E o verso 16. Salmos de número 115, verso 16. Amém? Amém. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, os céus são do Senhor, o reino do Pai, mas a terra deu aos homens o reino do Filho. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite, Senhor, pela leitura da sua palavra, ora feita. Queremos pedir a sua graça e a sua misericórdia, Pai, para assim, Senhor, meu Deus, ministrarmos debaixo da égide do Teu Espírito Santo, debaixo da Tua luz, ó Pai, vem nos ensinar. Meu Deus, nós queremos aprender mais do Senhor, Pai. Ninguém é detentor de todo conhecimento, Pai. Nós queremos muito mais, nós buscamos muito mais. Que nessa noite o Senhor possa abrir, Senhor, meu Deus, mais e mais da sua revelação, Pai, para as nossas vidas, para a nossa alimentação, para a nossa edificação, meu Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu propósito seja alcançado, meu Pai, e que, Senhor, possamos mais uma vez, pois em Cristo somos mais que vencedores, vencer mais um dia, Senhor, mais este culto na Sua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Eu quero ministrar nessa noite sobre o que o Senhor Jesus, Ele fez conosco. E nisso nós havíamos comentado aqui, da outra feita, sobre o estudo do reino. Claro que é apenas uma gota no oceano, que nós vamos meditar aqui, pois o assunto do estudo da Basileia, que é chamado, né, em grego, que é o estudo do reino, então ele é muito abrangente, é muito extenso, mas o que nós queremos meditar aqui com os amados irmãos é identificar o reino do Pai, o reino do Filho, e ver o que o Senhor Jesus fez por nós, o que Ele operou em nossas vidas, o seu propósito maravilhoso. E então nós lemos os Salmos de número 115, que nos mostra os céus, que nós entendemos que os céus no plural, pois no início criou Deus o quê? Os céus e a terra. Então, quantos céus são? O apóstolo Paulo, que eu vou em outra oportunidade eu vou falar, não é o foco esse, mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre a doutrina dos três céus, tá? Aonde ele diz: eu conheço um homem, e ele está se referindo a ele mesmo, conheço um homem, um varão, que não sei se no corpo, não sei se no espírito, foi arrebatado até o terceiro céu, olha aí, ó, até o terceiro céu, e viu e ouviu coisas inefáveis que nem é lícito dizer ao homem. Então ele teve a oportunidade de
ver o céu. Por quê, pastor? Vocês lembram quando Jesus dialoga com Nicodemos? Que até o meu pastor pregou ontem. O que Jesus fala para Nicodemos? Jesus fala assim, 2 vezes. Me ajude aí, você lembra? Ele fala assim, quem não nascer de novo, não pode o quê? Primeiro, são 2 vezes ele fala, não pode ver o reino. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino. Aí ele pergunta, como é que é isso? Aí ele diz assim, de novo, pela 2ª vez. E quando ele diz a 2ª vez, ele diz assim, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. Quer dizer, primeiro ele fala, quem não nascer de novo não pode ver, quem não nascer de novo não pode entrar. Então a Bíblia nos mostra que os salvos, eles têm a oportunidade de antes de entrar a ver. Dá para você dar um glória? Eu me arrepiei agora. Então, quem nasceu de novo tem a oportunidade dada por Deus de ver. E o apóstolo Paulo teve essa experiência. Ele viu. Ele ainda nem tinha entrado lá, mas ele viu. Mas foi o que o Senhor Jesus disse para o Nicodemos. Quem nasce de novo pode ver. Quem nasce de novo pode entrar. Então, ele não entrou, né, no sentido de ir de uma vez. Mas ele teve a oportunidade de entrar no sentido de ver. Então, ele diz, eu fui até o 3º céu. Então, o 3º céu é o céu de Deus. Esses 3 céus, eu não vou, né, me detalhar muito, mas a gente já entende. O primeiro céu é o nosso céu atmosférico, o segundo é o espacial, e o terceiro, o céu de Deus, né, que é o céu que só dá para chegar no âmbito espiritual. O primeiro céu, o segundo céu são céus físicos, mas o terceiro céu, o céu de Deus, é espiritual. Então não dá para chegar lá como os descendentes de Cã, né, que foram querer construir a torre de Babel, que o nome é Bavel, que é porta de Deus, quer dizer, nós vamos chegar lá no céu de Deus. Não chega, não iam chegar mesmo, né? Então, você já conhece a história. Então, essa história linda de amor do nosso Deus conosco, nós vemos que o salmista explica, existe o reino do Pai e o reino do Filho. Como eu disse, é só um reino. Mas o reino do Filho, a terra, e ela foi entregue aos nossos pais originais. Eles eram monarcas, eles eram reis. E essa história de amor nós podemos ver ela. O salmista também fala no Salmo 8. Salmo 8. Aleluia. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ó, nós estamos vendo novamente os céus, no plural. Então o salmista vai destrinchando, falando sobre a criação, e veja a revelação que ele vai dando. 2. Da boca de pequeninos e crianças, de peito suscitaste força. Então, qual é a compreensão da poesia aí? É a lembrança da entrada de Deus no mundo, tá? O nascimento de Jesus, a semente da mulher, aí da lembrança da criança. Ó, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Então, quer dizer, o grande projeto de vencer o inimigo, de combater o inimigo, a semente da mulher. Então, quem tomava, podemos dizer assim, quem tomava conta da terra era o querubim ungido da guarda. A Bíblia diz que o querubim ungido da guarda andava sobre as pedras afogueadas, ou seja, ele estava na terra. E as pedras afogueadas eram pedras de ouro que brotavam na terra, na face, em cima. Quer dizer, o sol batia e reluzia, era como pedras de fogo, pedras afogueadas, e ele andava sobre a terra nesse primeiro tempo, né? Que nós temos a ideia na teologia de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Então, vai para o versículo 2, aí diz o que no versículo 2? E a terra era sem forma e vazia, mas Deus não vai criar nada sem forma e vazia, eu acredito assim. Porque do princípio que ele diz, existe o bara, que é o Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamai, Vet Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse bara é criar, mas criar de algo que não existe. Então é no versículo 1. No versículo 2, quando ele vai começar, no 2 diz o que? A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Então quando ele vai criar, na verdade ele vai recriar, então ele vai, visto aí o termo asa, do hebraico, que também é criar, só que criar de algo que já existe. Então, por quê? Porque a ideia que se tem é de que entre o versículo 1 e o versículo 2 é a queda do querubim ungido da guarda, ou seja, Satanás. E por que nós entendemos assim? Porque quando a Bíblia mostra que ele se rebela, ele está pisando as pedras afogueadas, ele levanta a cabeça em direção aos céus e diz assim, eu subirei acima das estrelas de Deus, dos anjos, eu estarei acima de todo principado, eu estarei acima dos anjos, até dos anjos de Deus. Colocarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele vai subindo, Deus já sabia, manda o arcanjo Miguel, o hebraico Mihael. O que significa Mihael? Miguel é uma pergunta. O que significa? Qual é a pergunta? Quem é semelhante ao Senhor? Quer dizer, uma ironia de Deus. Quando o diabo diz assim, eu vou subir e vou ser semelhante a ele, eu vou combater contra ele e vou ser semelhante a ele. Aí Deus ironiza com ele, manda um arcanjo combatê-lo, que o nome é uma pergunta. Quem é semelhante ao Senhor? Aleluia! E ele cai por terra, e é nessa queda, versículo 2, a terra está sem forma e vazia, a terra sente a queda do querubim ungido da guarda. Aí você lembra que a terra sentiu a queda dos nossos pais originais, sim ou não? Então a terra está sem forma e vazia, né? Então quem tomava conta? Quem estava no reino do Filho? O querubim ungido. A bola passa para quem? Aí Deus cria. Aí nós vamos ver aí, ó. 3, verso 3. O salmista diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Ali vai entrar nos 2 Adãos. 4. Quem é o homem que dele te lembres? Ó, o homem, né? Adão, a humanidade, o ser humano. E o filho do homem que o visites. O filho do homem é uma nomenclatura messiânica. Quem se lembra disso? O profeta, Deus chamava o profeta, né? Filho do homem, se referindo ao quê? A uma nomenclatura messiânica. E quando Jesus se referia a ele, ele dizia o quê? O filho do homem, né? Então, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites, quer dizer, aí nós vemos o plano da redenção, olha aí, ó. No verso 4, se por um Adão entrou o pecado, pelo último Adão entrou o quê? A salvação. Então tem os dois aí, ó. O primeiro Adão e o último Adão, Jesus. Verso 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aqui tem uma questão da tradução, eu tenho que comentar essa tradução, tá? Porque está se referindo à estrutura humana, tá? Ao Adão, nosso pai original, de glória e de honra o coroaste. O rei recebe a coroa, não só a coroa, mas a coroa, ela é acompanhada de vestes reais. Qual é a veste que é acompanhada da coroa
que o Senhor coloca sobre Adão, o nosso pai original? Coroa de glória. Então, como é que Adão, as suas vestes, como é que era? Vestes de luz, vestes glorificadas. Ouvi o nosso pastor citar isso aqui, e é revelação bíblica. Aí você vai entender por que o apóstolo Paulo, quando vai falar da ressurreição, vai dizer que o corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível, que esse corpo vai se transformar num corpo glorioso. Você vai entender o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João vê Jesus brilhando mais que o sol, aleluia! Um corpo de glória. Então, essa tradução aí que eu quero explicar para você, que no original está, no lugar que está Deus aí na tradução em português, Meleahim, em hebraico. Então, houve um erro aí, não é menor do que Deus. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, não é menor do que Deus. Está falando da estrutura do homem, você vai entender. O Meler é rei, então se referindo a Deus, Meler, rei. Então, não é Meler que está aí, então é Meleahim, Meleahim. Meleahim é anjos em hebraico. Meleahim é anjos em hebraico. Então eles pegaram e colocaram Deus na tradução em português, mas a interpretação seria, fizeste-o, a interpretação certa é, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Falando da nossa estrutura, porque nós somos menores do que os anjos ou não? Os anjos são maiores do que nós, sim ou não? São maiores do que nós. Eles têm limitação e atravessam uma parede dessa, o anjo? Atravessa, nós não. O anjo tem limitação de tempo? Não, a gente tem. O anjo, ele só não é onipresente, mas ele corre assim. O anjo, capacidade intelectual muito grande. E nós não temos. Mas o que chama a atenção o texto? Que Deus nos criou menores que os anjos. A nossa estrutura, matéria, física. Porque o que nós somos? Nós somos a junção do céu com a terra. Deus criou o boneco do pó da terra e lá vem o céu e soprou o fôlego de vida. Quer dizer, nós somos uma junção da terra com o céu. Dá para dar um glória aí? Então nós somos diferentes dos anjos, porém somos menores por causa das limitações, mas nenhum anjo foi coroado de glória. Mas aí o salmista vai, Senhor, eu não entendo como é que é isso, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, porque o Senhor nos criou com uma estrutura tão limitada que temos, tão frágeis, mas o Senhor nos coroou de glória, aleluia, e de honra, porque é uma honra. Olha a honra que Adão tinha de ser coroado. Está aí, Adão, dominai sobre tudo, dominai sobre os céus, dominai sobre as aves do céu, o peixe do mar, os animais, a terra, domina sobre ela, Adão, porque você é o rei, você é o monarca. Eu estou entregando o reino do filho aos teus cuidados. Aleluia. Então, entramos nesse ponto do governo, do reino de Cristo, o reino do Pai, os céus, o reino de Cristo. Então, havia só uma junção. Então, você lembra o que aconteceu? O inimigo veio e tentou ao homem, quando que, na realidade, a mulher foi tentada. E o homem não foi enganado, porque o homem, Adão, ele é um tipo de Cristo. Então, como tipo de Cristo, ele se entregou. A palavra-chave é essa, ele se entregou por amar a sua esposa. Ele pensou, ela é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos, eu a amo, eu não vou deixar que ela morra, eu vou morrer junto com ela, eu vou entregar minha vida por ela. E foi isso que Cristo fez. Cristo não foi pego assim,
para ser crucificado. Cristo se entregou, ou seja, ele se fez pecado por nós, aleluia. A igreja foi pecado, mas ele não, ele se fez pecado e nos purificou e nos fez igreja, amém? 6. Deste-lhe o domínio sobre, aí a continuidade, sobre as obras da tua mão, sobre seus pés, tudo lhe puseste. 7. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo. 8. As aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o salmista fecha magnificando, glorificando o nome do Senhor por esta obra. Por esta obra. Então o que é que acontece? O pai pergunta, né? Vocês lembram de Isaías? Isaías viu a glória, viu Deus assentado no trono. Quem lembra? Isaías, no capítulo 6, ele vê Deus assentado no trono. E naquele momento, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. O anjo vai com Atenais, com a brasa de fogo tirada do altar, que essa é uma simbologia do Espírito Santo, que se fosse uma brasa física, meu pastor, tinha queimado a boca dele, né? Tinha dado uma queimadura lá do seu 3º grau, uma queimadura bem avançada lá, mas ali é o Espírito Santo, que é essa brasa que queima o pecado. E ele disse, está purificado teu pecado. E o Senhor perguntou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então existe um paralelismo espiritual, meu pastor. Coisas que acontecem aqui, já aconteceram ou vão acontecer na glória. Coisas que espelham. Porque da mesma forma, há um paralelismo na eternidade. Que assim também na eternidade, Deus bradou no céu, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Houve um silêncio no céu e o filho se levantou e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia! E agora, ele vai ser enviado. Qual é o projeto do envio do grande missionário Jesus? É o resgate. Palavra-chave, resgate. Mas o que ele vai resgatar primeiro? Porque tem o reino dele, tem o reino do filho. O que ele vai resgatar primeiro? Qual é a lógica? João, capítulo 1, versículo 11. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui, eu estou sentindo uma unção aqui, um azeite aqui. Jesus, ele vê, leia em voz alta aí para mim que eu quero ouvir, leia aí. Ó, fala a verdade, você já ouviu alguém recitando esse versículo e dizendo assim, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam? O texto certo é esse. Ele veio para, no singular, o que era seu. O que era seu? O que era dele? O reino. Ele veio para resgate do reino dele. Ele veio para o que era seu. E, vírgula, e os seus, aí já vai falando, a salvação vem dos judeus, ele explicou para a samaritana, não é isso? Então ele haveria de nascer dos judeus, é o leão da tribo de Judá. Então ele veio para o que era seu, resgate do reino, trazer o reino de volta, e também os seus. Mas os seus não o receberam. E no verso 12, o que é que diz lá, meu mano Pombo?
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Ele veio para o que era seu e os seus. Aí você pode pensar assim, pastor, então Jesus só veio para os judeus? Ele veio para resgatar, aí os judeus não recebem, e alguns, e os que receberam, têm uma mentalidade errônea. Primeiro, ele vai restaurar o homem, né? Para depois restaurar o governo. Porque não tem como ele restaurar o governo, meu pastor, e colocar, é o vinho novo em outro velho, né, meu pastor? Não pode. Então ele tem que restaurar primeiro os súditos, para poder restaurar o reino. Então, qual era a ideia dos judeus? Senhor, o Senhor vai nos restaurar o nosso reino. E Jesus disse, não vim para isso. Eu vim primeiro para vocês. Eu vim para os filhos perdidos de Abraão. Aí sim, depois. Então, primeiro ele tinha que vir como quem? Ele tinha que vir como cordeiro, para restaurar primeiro os servos, para depois vir como leão, para restaurar o governo e adentrar com os servos. Aleluia! Que maravilha! Mas eles não entenderam. Então, aí você pode perguntar assim, mas pastor, ele veio só para os judeus? Não. Ele veio para todos. Só que os judeus têm uma promessa, são os filhos de Abraão. Mas o Senhor fez uma promessa a Abraão: eu vou abençoar todas as famílias da terra a partir da tua família. O que é isso? É o prenúncio do Messias. Todas as famílias sendo abençoadas a partir de ti. Então, ele vem para abençoar todo mundo, mas primeiro ele tem que abençoar os dele. É os de casa. Então, ele veio para abençoar. Você lembra quando Abraão está recebendo a promessa do filho, a promessa de Isaac? Aí ele primeiro diz assim, Abraão, sai aí da tenda. Ele sai, olha para cima, consegue contar as estrelas do céu? Aí ele diz, Senhor, eu não consigo. Assim será a tua descendência. A segunda vez ele chama Abraão e diz, olha, eu vou fazer a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar, como as estrelas. Então você olha e diz assim, é uma nação? Não, é duas. É duas nações que se tornam uma, a igreja. As duas nações, qual é? As estrelas do céu, coisas celestiais, coisas espirituais. Nós somos filhos de Abraão, nós somos as estrelas do céu. Nós somos filhos de Abraão na fé. Eles são na genética. Eles são filhos de Abraão. Areia, pó do pó, areia, terra. O homem veio do pó. Genética, matéria. Então o Senhor está prometendo para ele, não é uma só, mas é duas. Ele está falando, eu vou abençoar Jerusalém, eu vou abençoar Israel, mas também eu vou levantar as estrelas do céu, a tua descendência, a igreja. Aleluia! Então essa restauração maravilhosa, ele veio primeiro para restaurar, mas eles não receberam de forma nenhuma. E nós vemos aqui, que como eu falei, a muitos havia o mistério, e o apóstolo Paulo vai falando dessa verdade espiritual Deixa eu ir primeiro aqui para Provérbios. No Provérbios 9, se não me falha a memória. Veja lá, mano. Provérbios 9. Então, a simbologia no Antigo Testamento, em Provérbios, a sabedoria. Esse termo aí, você pode pensar, se referindo à sabedoria, mas essa sabedoria, ela é uma simbologia de Jesus. Jesus é
a sabedoria, Jesus é a sabedoria de Deus. Tá? Preste atenção nas características da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa. Edificou a sua casa. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele já lavrou as suas 7 colunas. 7 colunas ele lavrou. Lavrar nesse sentido é de fincar. Ele fincou as suas 7 colunas. 7 colunas. Né? Isaías 11. Depois a gente volta para cá. Isaías 11. 7 colunas. Olha a característica dele, da sabedoria. 7 colunas. Qual é a simbologia dessa coluna? Coluna é espiritual. Isaías 11. Coloque aí. E o verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Frutificará. Jesus é o renovo, é o tronco de Jessé, é o rebento. 2. E repousará sobre ele, confere comigo, se dá 7. Repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de entendimento. Quarto, Espírito de conselho. Quinto, Espírito de fortaleza. Sexto, Espírito de conhecimento. 7, Espírito de temor. 7 espíritos. Ele já fincou as suas 7 colunas. Ou seja, ele é ungido. Ou seja, ele abriu mão dos seus atributos e desceu para o projeto. E quando ele abriu mão dos seus atributos, quais são os atributos de Deus? Deus é os atributos incomunicáveis. Ele é soberano, ele é eterno, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Por que atributos incomunicáveis? Porque nós não temos, é só dele. Mas agora existem os atributos comunicáveis. Quais são? Deus é amor. Eu posso ser amor? Deus é amor. Que mais? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Atributos comunicáveis que ele tem. Só que quando Jesus veio, ele disse assim: ofertas e sacrifícios não quiseste, mas um corpo para mim preparaste. E ele então veio como homem. Então, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. O apóstolo Paulo dizendo, se não falha a memória, Filipenses 2, né, pastor? Não estou lembrado. De sorte que exista em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes, que foi que ele fez? 2,5, meu pastor, Efésios 2,5, foi que ele fez? O Filipenses, isso, 2,5. Ele tem uma palavra, ele se esvaziou. Essa palavra quer dizer, em outra tradução, humilhou. No original grego, kenosis, na tradução é humilhou, tá? Em português, né? No original grego é kenosis. Kenosis em grego quer dizer esvaziamento. Esse que é o sentido de humildade. Se você tiver com o copo cheio, você não vai receber nada. Para que você possa receber outro conteúdo, você precisa esvaziar o que está dentro. Não é verdade? Então, qual é o problema daquele que não aprende ou não consegue receber? É porque já sabe tudo, então ele está cheio. Então, se ele se esvaziar, eu nada sei, Senhor, eu se esvazia de si, do seu ego, do seu eu. Eu estou para aprender. Aí sabe o que vai acontecer? Sucesso. Ele vai renovando, recebendo. Então o Senhor nos mostrou um grande exemplo de humildade. Se esvaziou, pegou os seus atributos, olha, os seus atributos incomunicáveis, a sua divindade, e deixou lá na glória, ó. E desceu e tomou a forma de servo, e foi humilde,
e obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Então, ele veio e tomou essa posição, certo? Então, ele é a sabedoria. Aí voltemos lá, se lembra? Provérbios, eu estou falando da sabedoria, porque o apóstolo Paulo vai falar do mistério e desse projeto de restauração do reino, tá? De restauração do reino, eu vou mostrar para você. Então, a sabedoria edificou a sua casa, eu edificarei a minha igreja, lavrou as suas 7 colunas, essa simbologia dos 7 espíritos que João vê lá. João vê lá na revelação de Apocalipse, ele vê 7 olhos, 7 pontas, 7 espíritos, que são os 7 olhos que estão espalhados sobre a face de toda a terra. É a simbologia do quê? Do Espírito Santo, porque o 7 é o número da perfeição. Quem pode dizer amém? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, é o Espírito Santo. As 7 colunas fincadas é o Espírito Santo. 2. Carneou seus animais, ou seja, o sentido de carnear os animais, de sacrifício. Quer dizer, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Cordeiro, né? Foi imolado lá no altar do holocausto, lá na cruz, e misturou o seu vinho e arrumou a sua casa. Misturou o seu vinho, ou seja, derramou o seu sangue, tá? Derramou o seu sangue. Essa mistura que está mostrando aí, não é uma mistura de dizer assim, é misturado, não é um vinho genuíno, não é isso. É da doçura que existe. Essa mistura está relacionada à leveza que existe. Há uma diferença, né? Quer dizer, existem vários evangelhos, mas um só é o de Cristo Jesus. Existem vários pseudos evangelhos, mas o evangelho de Jesus é o vinho suave, é o vinho maravilhoso, é o vinho novo, aleluia! Quem pode dar glória para Jesus? E ele arrumou a sua mesa, porque a mesa é o lugar da comunhão. 3, verso 3. Já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento ou de senso, diz. 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Essa sabedoria que é apresentada em Provérbios por Salomão, ela tem ceia. Essa sabedoria é Jesus. Aí 1 Coríntios, o capítulo 2, aleluia, 1 Coríntios, capítulo 2, vou já dizer o versículo 6, esqueci de anotar, mas não esqueci na cachola. Olha a pregação que o apóstolo Paulo está dizendo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, entre os sábios, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, a de Provérbios, a sabedoria de Deus em mistério. Quem lembra da outra vez que eu falei do João, capítulo 1, verso 8? Quem lembra? Jesus é o mistério. Jesus, o apóstolo Paulo está falando de Jesus. Olha o contexto. Jesus é um mistério, que outrora estava no seio do Pai. João 1,18. Ninguém viu Deus. Então e agora, pastor? Como é que fica? Os servos que viram, essa aí tem que explicar no texto lá. Quando o texto lá fala de João, capítulo 1, verso 8, diz que ninguém viu Deus, você precisa entender que, como Deus é,
Paulo falou no capítulo 13, ninguém viu, nós vamos ver ele um dia, como ele é. Mas e hoje, que Jó viu ele numa coluna de fumaça, mas ele não é um redemoinho. Jó viu Deus num redemoinho, e ele disse, eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te viram, mas Deus não é um redemoinho. Como é que dá o nome para isso? Teofania. Quer dizer, é uma forma de Deus se revelar para o ser humano. Ele toma formas. Outro é o anjo do Senhor, mas ele não é um anjo, mas uma aparição espiritual, né? Quem se lembra outra aparição aí? Deixa eu ver se eu me lembro. As colunas, me ajude aí. Coluna de fogo, mas ele não é uma coluna de fogo, mas viram. Então, quer dizer, isso, meu pastor, muito bom. Então, é uma teofania, certo? É uma teofania. Mas, então vimos. Mas, que sentido fala? Ninguém viu Deus. É no sentido de na glória. Por quê? Porque, olha o contexto. Ele diz, mas o filho está no seio do Pai. Ele viu, está no seio do Pai. É diferente. Nós não vimos ele como ele é, mas o filho sim. Certo? Então, o filho é um mistério. Então, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Meu Deus do céu, a gente nem merece. Verso 8, mas é maravilhoso. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Sabedoria de Deus, aleluia. O Senhor da glória, sabedoria de Deus, mistério de Deus, Jesus. Aí vai falar outra coisa sobre Jesus, vai, ó, tá gostoso, olha só. Mas como está escrito? Aí eu vou dizer para você que eu já vi hoje, meu Deus do céu, isso não acontece. O pastor fica só reparando, não fica reparando, não, meu irmão. Pode pregar, deixa eu te dar. Mas o negócio aqui tem um alarme assim, o alarme dispara. Outra guia. O alarme dispara. Então alguém já pregou assim, ó, irmãos, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, lá na glória. Não, meu irmão, esse texto não está se referindo à glória, mas o que está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, é o que Deus preparou, o Filho, Jesus, o mistério, a sabedoria, para aqueles que o amam, aleluia. Ele é aquilo que os olhos viram, e não subiu ao coração do homem, para aqueles que não falavam. Oh, aleluia. É o Filho, Jesus. Esse texto se refere a ele. É um mistério. É um mistério revelado. Verso 10. Meu Deus do céu. Vou fechar. Mas Deus não o revelou. Pelo Espírito. A dispensação. A dispensação da graça. O agente é o Espírito. Então, a revelação é pelo Espírito. Ó, que coisa linda. Que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito de Deus, como foi que eu falei? Romanos 8,16 parece. O Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito. Nós passamos esse testemunho. E aí, meu irmão, o que acontece? Se torna o quê? O apóstolo Paulo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o Filho é revelado. Que isso? A restauração do céu. Para poder receber o reino. Vamos ao outro texto? Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre, não é na terra, meu pastor, é que está sobre a terra, os
céus, pisando na terra ainda, quer sobre a terra, quer nos céus, aleluia! Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus! Coríntios capítulo 15, o verso 20, nós já vamos fechar, eu quero me entregar mais cedo, por favor. 1 Coríntios capítulo, acho que eu vou conseguir, 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 20, amém? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Ele consumou a redenção. Então, não é só morte, é morte e ressurreição. Não é só morte, é morte e ressurreição. Né? Para sermos justificados. Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícias. O que o apóstolo Paulo está falando aí? Ele está se referindo à colheita dos judeus, dos israelitas. Como era a colheita? Tinha 3 fases. A primeira fase que fazia a colheita do trigo era chamada de primícia. A colheita para eles era chamada de colheita. Claro. A colheita. E Deus tinha mandado, quando vocês forem fazer a colheita, a primícia já foi. Lá para o altar, já foi a primícia, meu pastor. Vai fazer a colheita. Quando vocês estiverem fazendo a colheita aqui, quem lembra do livro de Esther? O que Boaz falou para quem estava colhendo as espigas de trigo? Deixa cair por causa dela. Seca. Sabe aqueles que caem sem vocês quererem? Sim. Joga mais. Então Deus tinha dado uma ordem. Se na colheita cair algum, não volta para juntar. Porque o Senhor disse, é dos estrangeiros. Quando os estrangeiros passarem, eles podem. Como era chamado essa fase aí, essa situação? Restolho. Então, na ressurreição, o apóstolo Paulo faz uma figura. Aí ele diz que na ressurreição, Jesus é a primícia dos que dormem. E nós somos quem? A colheita. E quem ficar na grande tribulação? O restolho. 21. Eu estou sentindo graça, irmão. Amém. Sei que você não deu glória daquele de sacar o sapato, mas nada tempo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Chegando lá. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. 23. Olha só. Cada um, porém, com sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A colheita. 24. Então virá o fim. Quando ele quem? Jesus. Entregar o reino. O reino do Filho ao Deus Pai, porque ele já orava, ele já restaurou os servos, e agora o reino está completo. Aí ele entrega o reino, novo céu, nova terra, e os servos. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai, e quando houver destruído todo o principado, aleluia, bem como toda a potestade de poder, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Glória a Deus, aleluia! Eu preciso de 3 voluntários aqui. Três voluntários. Aqui em cima comigo. Então, o que o Senhor fez conosco? Para fechar. Ele não poderia restaurar o reino ao Pai sem antes restaurar os súditos, os servos. Então ele restaurou primeiro os servos e depois o reino. Oh, aleluia. Fica assim no lado, fique bem aqui, meu pastor, fique bem aqui no meio, fique você aqui, presbítero, bem aqui, isso. Aqui é o homem. Como é que o homem foi criado? Corpo e espírito, o espírito humano. Então, quando Deus criou o homem, ele tinha comunhão com Deus. Então, o que aconteceu? O corpo, a carne, ela era neutralizada. Dá para o senhor ficar de joelho? Ela era assim,
no Espírito de Deus. O nome disso é comunhão. Então, a carne, ela está neutralizada. A alma está alegre. Faz uma cara de alma alegre já. Como é que é uma alma? Uma alma alegre. A alma goza desses benefícios. E o espírito humano, ele tem comunhão. Mas aí com a queda, o que aconteceu? O que aconteceu? Rompeu-se essa comunhão. O espírito humano foi amarrado. Só para colocar isso aqui, por favor, por gentileza. O espírito humano foi amarrado. Olha a figura. O espírito humano ficou neutralizado. A carne começa a governar, a reinar. A carne se levanta. E a alma, ela sofre com o resultado dessa queda de comunhão. Como é que é uma alma triste? Triste, uma alma batida, uma alma sofrida, uma alma destruída, uma alma massageta. A alma está desse jeito. Então, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus veio, consumou a redenção, morreu, ressuscitou. Seu Espírito habita em nós. O que ele fez? Ele pegou novamente o Espírito do homem e religou ao Espírito de Deus. Nessa comunhão, o que acontece? O Espírito se levanta, fortalecido, renovado, ávido. A carne, ela volta a estar neutralizada